Você já se perguntou por que quase ninguém fala sobre as esposas de Moisés? Moisés é amplamente reconhecido como um dos maiores líderes da história bíblica, o homem escolhido para libertar os israelitas do Egito e receber os 10 mandamentos. Mas, e sobre sua vida pessoal? Especialmente sobre Séfora, sua esposa, e a misteriosa mulher cusita mencionada na Bíblia? Porque suas histórias são tão pouco exploradas? A verdade é que essas figuras foram fundamentais na vida de Moisés. Elas desempenharam papéis cruciais, tanto no fortalecimento de sua missão quanto na superação dos desafios que ele enfrentou. Séfora, por exemplo, é lembrada por um ato de coragem que literalmente salvou a vida de Moisés em um momento crítico. Já a mulher cusita, mencionada no livro de Números, ainda gera debates entre estudiosos por conta do mistério que a cerca. Neste vídeo, vamos explorar os segredos da vida pessoal de Moisés e revelar como essas mulheres impactaram sua jornada espiritual e liderança. Vamos além dos textos conhecidos, buscando entender a riqueza cultural, espiritual e emocional que essas histórias oferecem. Garanto que o último ponto é tão intrigante que você não vai querer perder. Ele traz um detalhe que pode mudar sua perspectiva sobre a vida e os desafios de Moisés. Agora, antes de começarmos, quero que você participe ativamente. Pense em outra figura bíblica que você acredita que não recebe o devido reconhecimento. Deixe nos comentários. Sua sugestão pode inspirar novos conteúdos e ajudar outros a se aprofundarem na palavra. E, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Aqui, exploramos os mistérios e as histórias mais fascinantes da Bíblia. Então, prepare-se para uma jornada surpreendente. Vamos desvendar a importância de Séfora, a mulher que desafiou barreiras culturais e espirituais, e descobrir o papel da misteriosa esposa cusita na história de Moisés. Cada detalhe nos ensina sobre coragem, liderança e fé. Vamos começar. Séfora foi a primeira esposa de Moisés, e sua história começa em um dos momentos mais marcantes da vida deste grande líder bíblico. Após um ato de justiça que o levou a matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés precisou fugir do Egito para salvar sua vida. Esse episódio marcaria o início de sua transformação espiritual e pessoal. No deserto de Midian, Moisés encontrou não apenas um refúgio, mas também uma aliança que simbolizava o plano maior de Deus, sua união com Séfora. A cena inicial do encontro é poderosa. Em um poço, um local frequentemente mencionado na Bíblia como palco de encontros significativos, Moisés se deparou com Séfora e suas irmãs sendo intimidadas por pastores agressivos. Demonstrando coragem e empatia, Moisés interveio, protegendo as mulheres e ajudando-as a dar água aos rebanhos. Esse gesto não foi apenas uma demonstração de seu caráter, mas também uma antecipação de seu chamado divino para ser protetor e libertador. Esse encontro mudou a vida de Moisés. Ele foi acolhido por Jetro, o pai de Séfora, que era sacerdote em Midian. Essa hospitalidade abriu caminho para uma aliança espiritual e cultural. É interessante notar que os midianitas, embora tivessem tradições diferentes, compartilhavam ancestrais comuns com os israelitas, pois eram descendentes de Abraão por meio de Quetura, sua segunda esposa. Esse detalhe nos lembra que Deus frequentemente usa conexões improváveis para realizar seus propósitos maiores. Com o tempo, Moisés e Séfora se casaram. Essa união marcou o início de uma nova fase na vida de Moisés, uma fase de preparação. Durante anos, enquanto trabalhava como pastor, Moisés encontrou em Séfora uma companheira fiel e corajosa. Esse período no deserto não foi apenas uma fuga, foi um tempo de refinamento e aprendizado, onde Deus estava moldando Moisés para sua futura missão como libertador dos israelitas. A vida de Séfora, no entanto, não foi fácil. Casar-se com alguém chamado para uma missão tão grandiosa trouxe desafios únicos. Ela enfrentou diferenças culturais, mudanças de estilo de vida e a pressão de estar ao lado de um homem que carregava um chamado divino. Apesar disso, Séfora demonstrou força e resiliência, tornando-se uma figura indispensável no apoio emocional e espiritual de Moisés. Mas quem era Séfora além de ser a esposa de Moisés? A Bíblia a descreve como uma mulher de coragem e discernimento espiritual. Em um dos episódios mais tensos da vida de Moisés, que exploraremos a seguir, Séfora demonstrou sua profunda compreensão das tradições hebraicas, mesmo vindo de uma cultura diferente. Sua ação decisiva não apenas salvou a vida de Moisés, mas também garantiu a continuidade do plano divino. Esse episódio destaca um ponto importante: Deus frequentemente escolhe pessoas nos bastidores para desempenhar papéis cruciais em seus planos.
Séfora é um exemplo de como o apoio espiritual e emocional pode ser tão significativo quanto as ações visíveis de grandes líderes. Agora, imagine-se no lugar de Séfora. Como seria estar ao lado de alguém com um chamado tão imenso? Quais desafios você estaria disposto a enfrentar para apoiar essa pessoa? Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências. Sua perspectiva pode inspirar outros a valorizar o papel do apoio espiritual em suas próprias vidas. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos explorar um dos momentos mais marcantes da história de Séfora. O ato de coragem e fé que não apenas salvou a vida de Moisés, mas também destacou o quão essencial ela foi na missão dele. Não perca! Entre os episódios mais intensos e enigmáticos da Bíblia, está o momento em que Séfora salvou a vida de Moisés em uma circunstância que até hoje intriga estudiosos. Esse acontecimento, registrado no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26, é um exemplo claro de como a obediência espiritual e a coragem podem desempenhar papéis fundamentais no plano divino. Imagine o cenário. Moisés havia recebido de Deus a ordem para retornar ao Egito e liderar a libertação dos israelitas. Essa era uma missão monumental, cheia de desafios. No caminho, enquanto ele, Séfora e seus filhos viajavam, algo inesperado aconteceu. O texto bíblico descreve que o Senhor encontrou Moisés e tentou matá-lo. A princípio, parece contraditório que Deus, que o havia escolhido, fizesse algo assim. No entanto, muitos estudiosos acreditam que isso ocorreu devido à falta de circuncisão de um de seus filhos, um ato que era crucial para cumprir o pacto que Deus havia estabelecido com Abraão e seus descendentes. Nesse momento crítico, Séfora interveio. Demonstrando discernimento espiritual e coragem, ela pegou uma pedra afiada e realizou a circuncisão de seu filho, tocando os pés de Moisés com o prepúcio. Com essa ação, a ira de Deus se afastou, e Moisés pôde continuar sua jornada. Esse ato, embora difícil de entender à primeira vista, foi um símbolo de obediência e aliança renovada com Deus. A coragem de Séfora nesse episódio é extraordinária. Ela não apenas compreendeu a gravidade da situação, mas também agiu de forma decisiva, sem hesitar. Imagine a pressão emocional e espiritual que ela enfrentou naquele momento. Sua ação não foi apenas um ato de amor por Moisés e sua família, mas também um testemunho de sua compreensão das tradições hebraicas, mesmo sendo de uma cultura diferente. Esse episódio nos ensina lições valiosas. Primeiro, que Deus exige fidelidade total, especialmente daqueles que têm um chamado grandioso. Até Moisés, o líder escolhido para libertar Israel, precisava alinhar sua vida completamente com os preceitos divinos antes de assumir sua missão. Segundo, mostra como aqueles que estão ao lado dos líderes, muitas vezes em papéis menos visíveis, desempenham funções igualmente cruciais no cumprimento dos planos de Deus. Agora, pense por um momento, como você teria reagido em uma situação tão intensa? Séfora nos ensina que a fé e a coragem podem nos capacitar a agir, mesmo quando estamos cercados de incertezas. Sua prontidão para intervir e sua obediência imediata são exemplos de como devemos responder quando Deus nos chama para agir, mesmo em circunstâncias difíceis. Além disso, esse evento destaca algo profundo sobre o papel da família na vida de líderes como Moisés. Muitas vezes, pensamos em figuras como ele apenas por suas realizações públicas, mas nos esquecemos do impacto dos laços familiares e do apoio nos bastidores. Séfora estava lá para preencher essa lacuna, assegurando que Moisés estivesse espiritualmente pronto para sua missão. Agora, reflita, você já enfrentou momentos em que foi chamado a agir com coragem e fé, mesmo sem entender completamente a situação? Já sentiu que sua intervenção em um momento crítico fez toda a diferença? Compartilhe suas experiências nos comentários. Seu testemunho pode ser a inspiração que alguém precisa para confiar mais em Deus e agir com determinação. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos explorar como Séfora, seus filhos e sua família se reconectaram com Moisés após o Êxodo. Você verá como o apoio familiar e os conselhos de Jetro moldaram a liderança de Moisés e destacaram a importância de alianças espirituais. Após o episódio dramático em que Séfora salva a vida de Moisés, a conexão entre a missão divina de libertação e o papel de sua família se torna ainda mais evidente. Séfora, junto com seus filhos Gerson e Eliezer, desempenhou um papel crucial no suporte emocional e espiritual que permitiu a Moisés cumprir sua tarefa monumental. O recuo temporário de Séfora e os filhos. Durante o período em que Moisés enfrentava Faraó para libertar os israelitas, Séfora e os filhos não estiveram sempre ao seu lado. A Bíblia relata que, em um ponto crítico, eles retornaram à casa de Jetro, pai de Séfora, em Midian.
Isso parece ter sido uma medida prática para protegê-los dos perigos envolvidos na tarefa monumental de desafiar o faraó. Embora a Bíblia não ofereça muitos detalhes sobre essa separação temporária, podemos imaginar o impacto emocional dessa decisão tanto para Moisés quanto para Séfora. Essa separação nos ensina sobre a importância do equilíbrio entre a missão pública e as responsabilidades familiares. Séfora precisou criar um ambiente seguro para os filhos e manter a estabilidade da família enquanto Moisés enfrentava o poder do Egito. Foi uma demonstração de força emocional e resiliência. O reencontro emocionante no deserto. O reencontro de Moisés com sua família, descrito no livro de Êxodo, capítulo 18, é um dos momentos mais emocionantes da jornada de Moisés. Após a libertação dos israelitas e a travessia do Mar Vermelho, Jetro levou Séfora e os filhos de volta ao encontro de Moisés no deserto. Esse reencontro não foi apenas um momento de alegria familiar, mas também simbolizou a restauração da unidade necessária para a próxima etapa da jornada. Imagine o impacto emocional que esse reencontro deve ter causado em Moisés. Após lidar com desafios colossais, ele encontrou conforto e renovação ao estar novamente com sua esposa e filhos. Esse momento é um lembrete de que até mesmo os maiores líderes precisam de apoio emocional e familiar para continuarem firmes em seus propósitos. A sabedoria de Jetro. Além de reunir a família, Jetro trouxe um presente ainda mais valioso, sua sabedoria. Como sacerdote em Midian, ele tinha uma perspectiva espiritual e prática que ajudou Moisés a reorganizar sua liderança. Jetro percebeu que Moisés estava sobrecarregado ao tentar resolver todos os problemas do povo sozinho. Ele sugeriu um sistema de delegação, onde Moisés nomearia líderes confiáveis para lidar com as questões menores, enquanto ele se concentraria nas decisões mais importantes. Essa sugestão foi revolucionária e transformou a forma como Moisés liderava. O conselho de Jetro não apenas aliviou o peso sobre Moisés, mas também estabeleceu um modelo de liderança colaborativa que continua sendo estudado e aplicado até hoje. Isso nos ensina que, embora os líderes carreguem responsabilidades significativas, ouvir e implementar conselhos sábios é fundamental para o sucesso. A importância do apoio familiar. O papel de Séfora, seus filhos e Jetro nos mostra que grandes líderes não operam sozinhos. A missão de Moisés só foi possível porque ele tinha uma base sólida de apoio familiar. Séfora, com sua força e coragem, os filhos com sua presença simbólica e Jetro com sua sabedoria prática, todos contribuíram de forma indispensável para o cumprimento do plano de Deus. Agora, pense, em sua própria vida, já houve momentos em que o apoio da família ou de pessoas próximas foi crucial para superar desafios. Ou, talvez, você tenha desempenhado o papel de ser a base para alguém que enfrentava grandes responsabilidades. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Histórias como a de Séfora e sua família nos mostram que cada um de nós tem um papel único e essencial nos planos divinos, seja liderando, apoiando ou aconselhando. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos explorar o impacto cultural e espiritual que Séfora e a misteriosa esposa cusita de Moisés tiveram em sua vida e liderança. Vamos desvendar como essas relações influenciaram a missão de Moisés e os propósitos de Deus. Uma das histórias mais intrigantes envolvendo Moisés é a menção de sua segunda esposa, descrita como uma mulher cusita, no livro de Números, capítulo 12. Esta referência gerou discussões entre estudiosos e leitores da Bíblia ao longo dos séculos, principalmente porque não há muitos detalhes sobre sua identidade ou papel na vida de Moisés. Ao lado de Séfora, essa figura misteriosa nos oferece um vislumbre das complexidades culturais e espirituais que moldaram a missão de Moisés. Séfora, a união de culturas. Séfora, como já vimos, era midianita, descendente de Abraão por meio de Quetura. Essa conexão não apenas a tornava parte de uma linhagem familiar próxima dos hebreus, mas também demonstrava o plano de Deus de unir diferentes povos para cumprir seus propósitos. A cultura midianita trouxe a Moisés uma nova perspectiva, influenciando até mesmo sua abordagem de liderança e espiritualidade. O conselho de Jetro, por exemplo, é um exemplo claro do impacto positivo dessas conexões culturais. Séfora também foi um exemplo de como Deus usa pessoas de diferentes origens para desempenhar papéis importantes em sua obra. Apesar das diferenças culturais entre ela e Moisés, eles encontraram unidade por meio da fé e do propósito divino. Essa união nos ensina que as diferenças culturais não são barreiras, mas oportunidades para crescimento e compreensão mútua. A mulher cusita, mistério e controvérsia. A menção da mulher cusita em Números 12 introduz uma camada adicional de complexidade.
Essa mulher, que alguns estudiosos acreditam ser uma segunda esposa de Moisés, é descrita como cusita, indicando que provavelmente era da região da Núbia, no norte da África. Seu casamento com Moisés gerou críticas, especialmente de Miriam e Arão, irmãos de Moisés. Eles questionaram não apenas a decisão de Moisés, mas também sua posição de liderança, dizendo: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? A resposta de Deus a essa rebelião foi rápida e severa. Ele confirmou a autoridade de Moisés como seu servo escolhido, punindo Miriam com lepra por sua atitude crítica. Esse episódio não apenas reforça a liderança de Moisés, mas também destaca como Deus usa pessoas de diferentes origens para cumprir seus propósitos. Lições de inclusão e unidade. Tanto Séfora quanto a mulher cusita nos mostram que Deus trabalha além das barreiras culturais e étnicas. Ele escolhe pessoas de diferentes origens para realizar sua obra, enfatizando a inclusão e a unidade dentro de sua criação. Moisés, ao ter esposas de culturas diferentes, exemplifica como a liderança divina transcende preconceitos e limitações humanas. Esse relato nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Como lidamos com as diferenças culturais ou sociais ao nosso redor? Estamos dispostos a aprender e crescer com aqueles que têm perspectivas diferentes das nossas? A história de Moisés e suas esposas nos lembra que o plano de Deus é maior do que nossas divisões humanas. Agora, quero que você pense: já houve momentos em sua vida em que diferenças culturais ou sociais se transformaram em oportunidades para aprendizado e crescimento? Compartilhe suas experiências nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a verem as diferenças como bênçãos em vez de barreiras. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos explorar como os desafios enfrentados por Moisés em sua vida pessoal moldaram sua liderança e como podemos aplicar essas lições em nossa própria caminhada espiritual. Os desafios enfrentados por Moisés em sua vida pessoal não foram apenas complicações, mas elementos fundamentais que moldaram sua jornada como líder escolhido por Deus. Desde suas relações familiares até os conflitos culturais que enfrentou, cada experiência contribuiu para sua formação espiritual e emocional. O peso da liderança e a importância da família. Liderar uma nação inteira em direção à terra prometida era uma tarefa imensa, e Moisés não teria conseguido sem o apoio de sua família. Como vimos, Séfora, seus filhos e até Jetro desempenharam papéis essenciais em momentos críticos. Mas, além do apoio, a vida pessoal de Moisés também trouxe desafios que o ensinaram a confiar plenamente em Deus. Por exemplo, o episódio em que Séfora salva a vida de Moisés ao realizar a circuncisão de seu filho mostra que até mesmo os líderes mais grandiosos precisam de ajuda e correção. Isso nos lembra que ninguém está acima das orientações divinas e que a humildade é essencial para liderar de maneira eficaz. Os conflitos com Miriam e Arão. A rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, motivada por seu casamento com a mulher cusita, destaca outro aspecto dos desafios pessoais que ele enfrentou. Além de lidar com as tensões dentro de sua própria família, Moisés precisou manter sua autoridade como líder escolhido por Deus. Esse episódio nos ensina que liderar frequentemente significa lidar com críticas e oposição, mesmo daqueles mais próximos. Deus respondeu a essa rebelião de forma clara, reafirmando a posição de Moisés como líder e deixando claro que ele havia sido escolhido para uma missão especial. Essa confirmação divina não apenas fortaleceu a posição de Moisés, mas também destacou a importância de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos oposição. Lições para nossa vida. Os desafios pessoais de Moisés nos ensinam que os líderes não nascem prontos, eles são moldados pelas experiências que enfrentam. Seja por meio das dificuldades em suas relações familiares ou dos conflitos culturais, Moisés aprendeu a depender de Deus em todas as circunstâncias. Isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Como você lida com os desafios que surgem em suas relações pessoais? Você os vê como oportunidades para crescer espiritualmente e depender mais de Deus? Compartilhe nos comentários suas reflexões. Muitas vezes, são as dificuldades que nos ajudam a nos tornar mais fortes e mais próximos de nosso propósito divino. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos mergulhar nas lições práticas que podemos aprender com a vida de Séfora, a mulher cusita e a jornada de Moisés. Essas lições podem transformar não apenas sua perspectiva, mas também sua caminhada espiritual. As histórias de Moisés, Séfora e a mulher cusita não são apenas relatos históricos, mas fontes ricas de sabedoria que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Esses personagens enfrentaram desafios complexos, mas cada experiência nos oferece lições práticas para nossa caminhada espiritual e cotidiana. 1. O valor do apoio familiar.
Séfora foi mais do que uma companheira para Moisés, ela foi um pilar de apoio em momentos críticos. Seja ao realizar a circuncisão de seu filho para salvar a vida de Moisés, ou ao criar um ambiente seguro para seus filhos enquanto ele enfrentava Faraó, Séfora demonstrou como o apoio familiar é indispensável. Isso nos ensina que, mesmo nos desafios mais difíceis, ter pessoas que nos apoiam espiritualmente e emocionalmente pode fazer toda a diferença. 2. A unidade na diversidade. O casamento de Moisés com Séfora, uma midianita, e sua união com a mulher cusita destacam a inclusão e a unidade dentro do plano de Deus. Ele usa pessoas de diferentes origens para cumprir seus propósitos, mostrando que a diversidade é uma força, não uma fraqueza. Essa lição nos desafia a ver além das diferenças e a trabalhar juntos para alcançar objetivos maiores. 3. Humildade e obediência. Apesar de ser escolhido por Deus, Moisés enfrentou momentos em que precisou ser corrigido, como no episódio da circuncisão realizada por Séfora. Isso nos lembra que a liderança exige humildade e a disposição de ouvir e aprender, mesmo daqueles ao nosso redor. A obediência aos princípios divinos é essencial para qualquer pessoa que busca viver de acordo com a vontade de Deus. 4. Superação de críticas e conflitos. Moisés enfrentou críticas dentro de sua própria família, mas continuou firme em sua missão. A reação de Deus à oposição de Miriam e Arão nos ensina que devemos confiar em nosso chamado, mesmo quando enfrentamos resistência. Isso não significa ignorar as críticas, mas aprender a discernir o que é construtivo e o que precisa ser entregue nas mãos de Deus. 5. Confiança em Deus nos momentos difíceis. Seja nas tensões familiares ou nos desafios de liderar uma nação, Moisés sempre retornava à sua conexão com Deus. Essa confiança é o que o sustentou em meio a tantas provações. Em nossas próprias vidas, confiar em Deus nos dá força para enfrentar desafios que parecem impossíveis de superar. Pense nas lições que você pode tirar da vida de Moisés e suas esposas. Como você pode aplicar o apoio familiar, a humildade e a confiança em Deus em sua própria jornada? Talvez você esteja enfrentando desafios em seus relacionamentos ou no trabalho, e essas histórias sejam um lembrete de que Deus está moldando você para algo maior. Quero que você compartilhe nos comentários qual dessas lições mais impactou sua vida. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para encontrar força e direção. Prepare-se, porque na conclusão, vamos amarrar todos esses pontos e reforçar como a história de Moisés e sua família pode transformar sua caminhada espiritual. Não saia ainda, porque o final deste vídeo vai consolidar tudo o que você aprendeu de forma prática e inspiradora. Chegamos ao final desta jornada pela vida de Moisés e pelas histórias de Séfora e da mulher cusita, mas o impacto dessas lições está apenas começando. A história de Moisés não é apenas sobre liderança e milagres, é sobre a importância do apoio, da diversidade e da humildade em nosso caminho com Deus. A vida de Moisés nos ensina que ninguém carrega um grande chamado sozinho. Séfora, com sua coragem e discernimento, mostrou como um papel de apoio é tão essencial quanto liderar na linha de frente. A mulher cusita, com sua presença e o conflito que gerou, nos lembra que Deus escolhe pessoas de diferentes origens para cumprir seus planos. Essas histórias também nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas. Como estamos usando as oportunidades que Deus nos dá para apoiar os outros? Estamos prontos para superar críticas e desafios com fé e perseverança? Assim como Moisés precisou confiar em Deus, nós também somos chamados a depender dele, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Agora, quero convidar você a refletir sobre o que mais tocou seu coração neste vídeo. Foi o papel de Séfora como uma parceira fiel? Ou talvez o exemplo de Moisés enfrentando críticas e desafios? Compartilhe nos comentários. Suas palavras podem inspirar outras pessoas a aplicarem essas lições em suas vidas. Além disso, se você conhece alguém que precisa ouvir essas mensagens, compartilhe este vídeo. Seja um canal de bênção na vida de outros. E, se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever, ativar as notificações e não perder os próximos vídeos. Lembre-se, Deus não apenas chama os líderes para grandes missões, Ele também capacita aqueles que estão ao lado deles, ajudando-os a cumprir o propósito divino. Sua vida tem um propósito, e as lições de Moisés, Séfora e da mulher cusita são um lembrete poderoso de que Deus usa todas as circunstâncias para nos moldar e nos guiar. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.